A Fundação da Liberdade Econômica é um centro de pensamento, produção de conhecimento e formação de lideranças políticas que se baseia na defesa do liberalismo econômico e do conservadorismo como forma de gestão. Para mais informações, acesse flebrasil.org.br. Olá a todos, eu sou Eduardo Fayet, da Fundação da Liberdade Econômica, e este é mais um episódio do Liberdade em Foco, o podcast da Fundação da Liberdade Econômica. Sejam todos bem-vindos. No nosso podcast de hoje, falaremos sobre o tema da sucessão no Reino Unido, com a queda da primeira-ministra Liz Truss. E para falar sobre o assunto, convidamos o Dr. Márcio Coimbra, entrevistado da Fundação da Liberdade Econômica. Márcio Coimbra é presidente do Conselho Curador da FLE, cientista político, mestre em ação política pela Universidade Rei Juan Carlos, coordenador da pós-graduação em Relações Institucionais e Governamentais da Faculdade Presbiteriana Mackenzie de Brasília. Márcio, é uma satisfação recebê-lo aqui no podcast da Fundação da Liberdade Econômica. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Fayet. É uma satisfação enorme estar no Liberdade em Foco, conversando mais uma vez com você e todos os nossos ouvintes. Márcio, temos um assunto muito recente, e quente na política internacional. E eu gostaria de te perguntar o que acontecerá agora com o Reino Unido após a queda da Liz Truss, que foi a primeira-ministra com o menor período de cargo, nessa função, totalizando somente 45 dias. O que acontecerá com o Reino Unido, considerando esse fato novíssimo? É um fato sem precedentes realmente na história, sabe, Fayet? Porque até hoje o primeiro-ministro que tinha tido menos tempo no cargo foi o George Canning, que foi falecido em 1827 e que governou por 119 dias. Então, na verdade, esses 45 dias dela, eles se tornam ainda mais sensíveis porque o caso de menor tempo de governo antes dela tinha sido de um primeiro-ministro que tinha falecido logo depois que assumiu o cargo. E nunca aconteceu de um primeiro-ministro renunciar em tão pouco tempo. Vamos só recapitular que a Liz Truss, ela assumiu a liderança do Partido Conservador agora em setembro, depois de uma acirrada disputa com o ex-primeiro-ministro, com o ex-ministro da Economia, Rishi Sunak. Ele tinha recebido cerca de 45% dos votos e ela mais do que isso, perto de 60%. Ela recebeu 80 mil votos dos membros do Partido Conservador. O Partido Conservador, então, ele tem essa característica, assim como vários outros partidos europeus, especialmente partidos do Reino Unido. Eles são partidos que dependem da sua base para indicar o seu líder. Então, nesse caso, quando houve a saída do Boris Johnson, houve uma consulta aos filiados. Agora, diante da situação que a gente tem neste momento, a decisão ela certamente vai recair sobre os membros do parlamento. Porque, como eu falei, por ser uma decisão tão nova, isso ainda não tem nenhum precedente de como se agir. Existe uma regra de 1922, ainda em curso no Reino Unido, que diz que os dois últimos candidatos a líder devem disputar, a não ser que fique apenas um. E exatamente esse é o caso, porque foi por digamos, por uma última rodada, onde ficaram só dois, e no caso a gente só tem um hoje, que foi o Rishi Sunak, que foi o que eu mencionei aqui mais cedo. Então é incerto quem e como os conservadores vão escolher como novo líder. A gente só tem um consenso dentro do Partido Conservador hoje, que precisa ser logo e de forma unida. Senão os trabalhistas que estão na frente nas pesquisas irão exigir uma nova eleição, dissolvendo o parlamento atual, que tem o seu mandato, se eu não me engano, até 2025, e os trabalhistas
podem sair vencedores se você dissolver o parlamento hoje e chamar novas eleições. Então a renúncia da Liz Truss foi uma grande resposta dela a todas as pressões que ela estava sofrendo, né? Ela joga o Partido Conservador numa arena de disputa política muito acirrada e que pode fazer o próprio partido dela perder o controle do governo. Então a política do Reino Unido está muito caótica nesse momento, ela está numa situação muito delicada e pode jogar a Inglaterra para um destino incerto, que seria especialmente a de uma eleição, a dissolução do parlamento e o chamamento de uma nova eleição. Ou seja, a política do Reino Unido agora, com o novo rei Charles III, passa pelo seu grande teste desde a morte da Rainha Elizabeth. E Márcio, aqui para os nossos ouvintes entenderem bem, quando você está falando, né, da dissolução do parlamento e obviamente a chamada de uma nova eleição, como isso se dá considerando o sistema parlamentarista, né, do Reino Unido, aliás, que é um sistema parlamentarista constitucional, né, um dos mais antigos, se não o mais antigo, né, de todas as grandes nações no mundo. Como que isso se dará agora, ou quais são as possibilidades, né, de como que se desdobrará caso o Partido Conservador não consiga se unir o suficiente e, obviamente, propor uma solução viável? Exatamente, é uma excelente pergunta, Faye, porque a gente tem uma situação onde, primeiro, os conservadores que têm o mandato, ou seja, quando houve as últimas eleições, eles venceram. Então, eles têm o mandato e maioria para governar até 2025. Agora, se eles não se acertarem, né, eles podem chamar novas eleições para que com novas eleições surja uma nova liderança. Agora, a situação é muito difícil porque o Partido Trabalhista hoje nas pesquisas, diante de todos os desacertos pelo que passou o Partido Conservador nos últimos tempos, ele tem maioria. Então, ele tendo maioria, ele conseguiria retomar o governo, ou seja, os conservadores passariam a ser uma oposição. Então, os conservadores eles precisam achar uma unidade para evitar a perda do controle do governo. Mas se isso não acontecer, se eles não acharem essa unidade, então eles propõem a dissolução desse governo e a dissolução do parlamento. A dissolução do parlamento se dá com o chamamento de novas eleições, que seria, no caso, talvez daqui a 30 dias, ou um pouco mais do que isso, e nessas eleições se elegeriam novos membros do parlamento, porque o sistema no Reino Unido, assim como o americano, é um sistema distrital, então os distritos elegem novos representantes, e mediante uma nova configuração do parlamento, o partido com maioria escolhe aí quem seria o primeiro-ministro. Mas, como eu disse, as pesquisas estão mostrando que uma nova eleição levaria certamente os trabalhistas ao poder. Ou seja, os conservadores perderiam alguns distritos para os trabalhistas e perderiam votos no parlamento. Perdendo o controle desses distritos e estes votos, eles perdem a maioria no parlamento, e perdendo a maioria eles perdem o controle, os conservadores perderiam o controle do governo. Então, na verdade, o que a gente tem diante de nós é uma situação onde os conservadores precisam achar uma nova liderança de forma rápida e de forma unida, e enquanto isso os trabalhistas vão pressionar por novas eleições. Esse vai ser o jogo que a gente vai ver na próxima semana e nos próximos dias. E Márcio, uma questão que a gente sabe é que no Reino Unido a monarquia, que é chefe de Estado, né, não chefe de governo, lá isso é bastante separado e respeitado, né, fortemente, e que recentemente, obviamente, teve uma mudança em função do falecimento da Rainha Elizabeth II. Como que a monarquia se comportaria nesse processo
político, né, considerando principalmente as características diferentes do rei Charles III em relação à sua mãe, né, que era uma pessoa muito discreta e muito contida nas suas opiniões, mas como que se daria aí uma eventual influência ou interferência, talvez não seja essa a melhor palavra, porque isso é muito forte, mas uma influência mesmo da monarquia nesse processo de recomposição da união do Partido Conservador, que para definir a Liz Truss como primeira-ministra passou por 6 candidatos, né? Foram 6 candidatos que foram competindo e foram, né, desistindo e acabou que culminou na nomeação da Liz Truss. Então, qual que é a sua análise quanto ao papel da monarquia nesse caso aí? Exatamente o que a gente ainda não sabe. Porque nós sabemos a postura tradicional da Rainha Elizabeth. O primeiro-ministro que ela teve foi o Winston Churchill e a última Liz Truss. Então, quer dizer, ela passou aí por décadas e décadas de períodos de glória do Reino Unido e períodos de dificuldade, sem jamais interferir na área política. Agora, o rei Charles III ele é conhecido mais como um ser político do que a antiga Rainha Elizabeth II. Ele tem no seu histórico ocasiões que ele já trocou cartas com membros do parlamento, ele tem uma agenda própria, que é essa agenda ambiental, que para ele é uma agenda muito importante, ou seja, diferentemente da mãe dele, ele é um ser político. E a gente não sabe como ele vai se comportar diante da realidade política do Reino Unido. Então essa é uma grande questão que a gente vai ver ser resolvida especialmente ao longo do tempo, mas eu te diria que com certeza a gente já vai ter alguma nuance diante dessa sucessão e diante dessa briga política que a gente está tendo entre os conservadores de um lado e entre conservadores e trabalhistas num espectro um pouco maior. Então, na verdade, vai ser um grande teste para o rei Charles III para a gente enxergar como ele se posiciona politicamente. Se ele vai querer ter uma posição mais ativa ou se ele vai ter uma visão mais, um comportamento mais ponderado enquanto monarca como a sua mãe. Porque uma vez ele, príncipe de Gales, ele tinha um tipo de comportamento, ele não influenciava na política, mas ele tinha a sua própria agenda. No momento que ele se torna rei, ele não representa mais a posição que ele tinha anterior, mas ele tem uma nova posição. E nessa posição, talvez ele seja um ser menos político. Se ele seguir as pegadas da sua mãe, certamente ele vai se tornar agora um ser muito mais distante da política e perto da posição de monarca moderador. E Márcio, para a gente finalizar aqui o nosso podcast, muito interessante, por sinal, né, e muito atual, na tua análise, quais são as perspectivas que você avalia que o Reino Unido tem quanto à questão de política internacional, que é um aspecto que ele sempre atuou muito fortemente, né, e agora, por exemplo, com a guerra da Ucrânia, é um exemplo, né, prático e objetivo da atuação do Reino Unido na política internacional, e também na perspectiva econômica e claro, considerando aí a Commonwealth, né, que é a Comunidade das Nações, que hoje abarca algumas dezenas de países espalhados no mundo inteiro e que consideram, né, o Reino Unido, de certa forma e em alguns aspectos, uma liderança importante. Como é o futuro do Reino Unido nos próximos anos, na sua análise? Então, Fai, esses dois aspectos são muito importantes, que é a parte de relações exteriores e economia. E essas duas áreas estão muito ligadas a Liz Truss, porque ela era uma líder que tinha sido ministra de Relações Exteriores do Boris Johnson, né, e tinha tido um papel, digamos, fundamental, especialmente no que tange a postura do Reino Unido em relação à Rússia, na que tange a guerra à Ucrânia, ou seja, numa defesa
incondicional da Ucrânia, de um lado, onde ela se sai muito bem, seguindo os passos que ela já trilhava como ministra de Relações Exteriores, mas, porém, ela tropeçou exatamente na economia, tentando aí trazer um corte de impostos muito forte, sem mostrar realmente de onde sairiam esses recursos para o corte de impostos. E o Reino Unido ainda sofre as dores do parto do Brexit, ou seja, primeiro foi muito difícil negociar a saída, de como seria essa saída. Muitos britânicos se sentem arrependidos da saída do Reino Unido da União Europeia. Aquilo serviu ali, foi uma coisa de momento, então serviu a alguns grupos de políticos que usaram aquela votação como massa de manobra, e acabou por agora você ter os reflexos econômicos da saída do Reino Unido da União Europeia. Ou seja, a gente precisa enxergar isso de uma maneira muito objetiva e com muito cuidado. Ou seja, o Boris Johnson ele já caiu, né? Agora nós temos uma segunda primeira-ministra que cai, ou seja, a gente está diante de problemas econômicos no Reino Unido, como a inflação, como o Brexit, ou seja, problemas econômicos gravíssimos que estão afetando a saúde econômica do país. E isso já veio derrubar 2 primeiros ministros. A gente precisa entender como isso se dará, como se acontecerá este conserto da economia do Reino Unido, para a gente ver como o país vai se recuperar diante da inflação, diante do desemprego, diante de todos os problemas, os desafios econômicos, a perda de valor da libra esterlina. Ou seja, existem vários aspectos econômicos de desacerto que o Reino Unido precisa consertar. Então eu acredito que no que tange às relações exteriores, o caminho deva ser o mesmo, seja por um gabinete conservador ou inclusive eventualmente por um gabinete trabalhista. Agora, do outro lado, na seara econômica, é que eu acho que está o grande desafio. E aí é um desafio também que se torna para todos os membros da Commonwealth, que vem o Reino Unido como grande farol em direcionamento para todos eles, mas especialmente ali para os países, para as nações que compõem o Reino Unido, né? Aqueles que compõem a Grã-Bretanha, que é a Inglaterra, País de Gales e Escócia, e o Reino Unido, que a gente inclui a Irlanda do Norte. Então eu acho que o desafio é enorme, o Brexit é algo que ainda vai gerar muitos traumas à economia do Reino Unido, a Covid, a crise econômica internacional, a guerra da Ucrânia, ou seja, são todos elementos econômicos que colocam o país em uma enorme crise. E com certeza este será o desafio do primeiro-ministro que entrará. Não tanto a guerra, mas como lidar com todos os reflexos econômicos das crises que se abarcam sobre o Reino Unido. Excelente, Márcio. Espero que todos tenham gostado desse episódio com o tema As Perspectivas do Reino Unido após a renúncia de Liz Truss. Márcio Coimbra, muito obrigado pelas suas valiosas informações. Muito obrigado, Fayê. Aqui estou acompanhando aqui mesmo da Europa, aqui de Oslo, na Noruega, todos esses desdobramentos, e para mim é uma satisfação poder trazer aqui em loco tudo que vem acontecendo para a FLE. Nós que agradecemos. E para você que acabou de nos ouvir, muito obrigado pela sua audiência. Para mais informações, acesse o site flebrasil.org.br e siga as nossas redes sociais no Facebook e Instagram, @FLEconômica, e no Twitter, @FLEbrasil. Nosso podcast está disponível na sua plataforma de áudio preferida. Você também pode seguir nosso podcast no Spotify, Amazon, assinar no Apple Podcasts e se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar no Deezer. Desse modo você receberá uma notificação sempre que um novo episódio for ao ar.
Eu sou Eduardo Fayet e esse foi mais um Liberdade em Foco. Um grande abraço e até a nossa próxima conversa.